Salve, salve! Good morning! How do you do, guys and girls? I came back! Voltamos para mais um encontro nosso na nossa Friday. É a nossa Friday na segunda série. 2 aulas, nós vamos juntinhos, eu daqui, vocês daí, nós together. Sempre aquelas dicas bem bacanas, bem acessíveis, tranquilas, desse nosso idioma English Language, né? English Language, que é um idioma muito bacana, formidável, muito técnico, usual. Você vê na internet, no dia a dia do trabalho, você observa no mercado, hipermercado, né? No WhatsApp. Nós não temos mais como desvencilharmos do nosso querido inglês. Tudo bom, Marivânia? Gabriel André, tudo bom, meu queridão? Sempre muito bom tê-lo aqui conosco. A nossa mascote, né? Mascote aí lá de Belém do Pará, nosso ilustríssimo Gabriel. Tenho aí um carinho muito grande por ti, meu filho. Você é gente boníssima. Pronomes indefinidos, aí vem preposição, advérbio. Gente, isso a gente sempre trabalha de forma bem extensiva, né? Mas na aula de hoje, nós vamos estar dando uma olhada em alguns desses pontos e relembrando outros dentro de frases, sentenças, para tornar a situação mais dinâmica e não tão gramatical. Visando sempre, né, a busca incessante pela parte do vocabulário. E qual é o objetivo que nós temos em contemplar tais objetos de conhecimento? Ora, simples, né, identificar esses códigos, as marcas discursivas, o turno, o gênero, né, identificar as preposições, os pronomes, os advérbios, tá? Tudo isso para nos dar ainda mais reconhecimento estrutural. Não desassociado da teoria, vem a prática, que é a resolução de questão durante as aulas, e são muitas, né? Fora aquilo que nós fazemos sobre a série Desafio. Sempre eu coloco mais perguntas dentro de determinadas situações de questão. E aqui, meus ilustres, nós temos aquele momento do para casa. Lembrando que na aula da semana que vem, eu começo por aí, ó, respondendo a tarefa de casa. Né? Então, tem muitos professores que já printam aí a tela da tarefa para casa e coloca no grupo dos alunos. Eu fico muito agradecido. Alguns professores entraram em contato comigo, né? Se tinha tarefa para casa, tem. Sempre a gente deixa. E aí alguns disseram, professor, às vezes o aluno fica confundindo, né, qual é a tarefa para casa, o que é que já foi resolvido. Depois, pronto, eu vou fazer uma cartelinha do para casa. Certinho? Vamos lá, vamos trabalhar. E olha, iniciando aqui com ela, a nossa tarefinha para casa. Fica ligadinho, vamos resolver algumas questões. Vamos lá. A primeira parte é o uso das formas verbais, palavras e expressões que possam traduzir aí para nós um sentimento de polidez, de educação. Primeiro item, né? Nós vimos que esse uso de polidez, de educação, tá? Ele traz uma metodologia muito bacana de ser trabalhado, porque ele vai deixar o tom mais ameno. Isso é verdade. Então, para indicar gentileza, fazer uma oferta educada, emprega-se o auxiliar, o would, tá? Ele, juntamente com o like, ele vai ficar aquele gostaria. E ele vai nos repassar um efeito de polidez ao fazer indagações e ofertas. Como se não bastasse, eu ainda posso empregar o some, que significa um pouco de, tá? Na forma interrogativa. Nós sabemos que o some, ele não vem na interrogativa. Costumeiramente, nós temos o any, né? E os seus amigos, tá? E eles podem sim, né? Podem ser respondidas com would love to, eu adoraria, eu amaria, tá? Would you like something to drink? Você gostaria, ó, você
gostaria de alguma coisa, de alguma coisa, de alguma coisa para beber, tomar, né? Aí eu poderia responder, I would love to. Eu adoraria, né? To drink some tea, um pouquinho de chá. Would you like to come over? Né? Você gostaria de vir para o jantar? Would you like to see some pictures of our vacation? Você gostaria de ver, né, ó, de ver algumas fotos, fotos das nossas férias, ó, das nossas vacations, férias, tá? I would love to. Adoraria. Olha aí, você está sendo adoraria. Você está sendo polido. Você está sendo diferenciado. Então, dentro das possibilidades de questões das nossas provas, não é? Porque em vestibulares, costumeiramente a gente pode operacionar com variado staff de gêneros textuais, de tipos textuais, né? E esses textos, eles podem se comportar de forma, né, a nos dar entendimento da formalidade ou da informalidade. Por inúmeras vezes, nós já estudamos isso aqui na segunda série. Por quê? Eu não tenho Eliseu Martins, Guaribas, Pajeú do Piauí, como deixar de trabalhar o reconhecimento dessas estruturas dentro da sua empregabilidade maior, que são nos textos. Sejam dos textos informativos, dialogais, seja no gênero textual notícia, seja lá na receita, seja nos tipos textuais que são costumeiramente contemplados nas provas. Não tem como você desassociar, tá? Então, muito legalzinho aí, né? Então, vamos verificar que o uso das formas verbais, palavras e expressões da língua inglesa, considerando as questões de polidez. Então, para fazer pedidos de forma educada, o would, ele é empregado para oferecer algo de forma educada. Também eu tenho esse menino aqui, tá? Esse moço aqui, ele é chamado de modal verb. E esse modal verb, ele, no início de uma interrogatividade, olha só, de uma interrogativa, ele indica uma polite request. Ele indica um questionamento, um pedido educado. Até mesmo por sua própria tradução. Poderia. Lembra quando nós estávamos estudando os modalizadores? Eita, professor, é engraçado. Eu já percebo que já trouxe o conhecimento, né, de um outro momento que nós estudamos. Perfeitamente, tá? Perfeitamente. Ó, tivemos que lembrar dos modalizadores. Could you please turn off the air conditioner? Né? Você poderia, por favor, desligar, olha o turn off. Você poderia, por gentileza, desligar o ar-condicionado? It's very cold here. Está muito frio aqui. Né? Could please keep it quiet? Thank you. Você pode se manter calmo aí, quieto? Obrigado. Could you make 5 copies of these documents, please? Você poderia fazer a cópia de 5, né? 5 cópias desses documentos, por gentileza? E quando usar o should, que é outro que por sua tradução também é um modalizador, é um modal verb, e ele tem, né? Ele tem esse poder, ele indica um conselho, ele indica uma orientação, ele indica uma reflexão. Olha a tradução desse moço. Deveria, tá? O should not, ele já está mais para uma indicação, dar uma negativa, fazer uma crítica, né? Eles não deveriam beber assim. They should not drink that, né? Eles não deveriam beber assim. Então, ele é utilizado para fazer uma sugestão, ele é utilizado para fazer um aconselhamento, uma reflexão.
quando se quer dizer a uma pessoa algo que ela deva fazer, nós vamos utilizar esse should, tá? That's look bad. You should go see a doctor. Você tá ruim, hein? You should go see a doctor, né? Você deveria ir, né? Ir ao médico. Você deveria ir ao médico. You should not spend so much time on the internet. Você não deveria desperdiçar tanto tempo. Ó. Você não deveria passar tanto tempo na internet. Olha aí, fazendo uma crítica, né? Mesmo que de uma forma não tão incisiva, né? Não tão direta. Ele está fazendo aí uma ponderação. Olha, você não deveria passar tanto tempo na internet, tá? Olha aqui os itens que possam estar indicando esse grau de polidez, tá? Então, vamos lá. Podemos afirmar em relação à tirinha. A tirinha faz um apelo para que casais mantenham contas individualizadas em redes sociais. A tirinha sugere que é preferível ter uma vida virtual similar à vida real. A tirinha tece críticas ao uso excessivo de redes sociais. A tirinha enaltece a opção por manter perfis em redes sociais. Aqui nós estamos vendo uma tirinha, não é? Nós conseguimos visualizar que é um texto multimodal, lembram? Quando nós estudamos? Texto multimodal, semiótico, imagético, certo? Nós temos aqui uma linguagem verbalizada e não verbalizada, tá? Nós percebemos que também se trata de um texto dialogal, tá? Porque mantém uma alternância de turnos, temos aí uma conversa, né, fluindo entre esses dois personagens. Eu consigo detectar se eles têm um grau de intimidade, se eles são próximos, sim ou não. E qual o grau de intimidade que eles têm? Será que são amigos? Será que são da mesma família? Será que são namorados? Será que são apenas colegas de classe? Eu posso ter esses questionamentos. Vai depender, não é, da competência e das habilidades que vão ser sugeridas pelo instrumento presente lá no dispositivo da questão. Aqui não. Ele só quer dizer que nós podemos inferir, nós podemos afirmar que em relação a essa tirinha, será que eu tenho, não é? Que tipo de sugestão? Então nós percebemos que os dois têm aqui uma relação, tá? Olha aí, ó. Nosso relacionamento, ó. Nosso relacionamento. Tá dizendo aí, ó. Olha o nome aí, sure, dando aí um grau de informalidade, né? Do you think, você acha, olha que o should deveria ver outras pessoas? Aí ele fala, I don't know. Why don't we try? Porque nós não tentamos separar as nossas contas do Instagram first, do Instagram primeiro, né? Professor, então aqui eu vou marcar a letra C de catapora. Por quê, hein? Porque eu consigo visualizar a presença, eu consegui visualizar a presença dessa reflexão, desse modal verb que tem essa missão de aconselhar, de refletir, e é justamente isso que vocês estão marcando aí, tá? Eles têm uma relação, parece que a relação não está funcionando muito bem, né? O workout não está funcionando legal, tá? Você acha, do you think, que nós deveríamos see other people, ver outras pessoas? O rapazinho responde que não, não sabe. Então, por que não separamos primeiro as nossas contas, né, do Instagram? Então tá aí, a tirinha tece críticas ao uso excessivo de redes
sociais. Eles não veem outras pessoas a não ser eles dois, né? E estão tentando aí, pelo menos, tentar separar das contas, né? As contas, eles veem as mesmas pessoas porque as contas não são separadas. Ou seja, o contato que tem é virtual. Link word. Outra situação muito comum de vermos em provas é a presença de palavras que têm como missão juntar, ligar, né? Ligar sentenças, orações e vão criar uma ideia. São chamados de conectores lógicos, são chamados de palavras transicionais. Elas estão dentro da família das link words. Link words. Literalmente, palavra que liga. E quando ele liga, surge uma ideia, uma ideia, uma conexão lógica. Então, ele é um conector lógico, também chamado de palavra transicional, também chamado de operadores de conexão, operadores de coesão. O que é que eu não posso dizer que as link words não são? Elas não são apenas conjunções. São mais do que conjunções. São todos vocábulos e expressões que desempenham essa função, né, de linking, de ligar. Por isso que são chamadas de link words. Tá? Então, olha só. Sometimes you must hurt. Né? Às vezes você deve se machucar, né, com o intuito de conhecer, cair com o intuito, com a finalidade de crescer, perder para ganhar. Por quê? Porque as maiores lições, né, ó, porque as maiores lições, né? Porque as maiores lições da vida, elas são aprendidas, learn, né? Por meio da dor. Aí, você é forjado na dor. Porque quando tudo está muito bem, a gente fica só na de boa. Não é isso? Então, observe que ele utilizou in order to. E ele diz que é um conector lógico. E ele pede a ideia que ele nos dá. Dentro dessa temática, não é? Dentro dessa temática, eu tenho aí a propositura, gente. Ela vai me indicar um propósito. Então, se você não conhecer essa tradução, coloca aí, ó, in order to, para que, com a finalidade de, ela dá a ideia de um propósito. É muito comum visualizar questões assim, lá com a habilidade 5, que ela é uma habilidade vocabular tematizada. Então, aqui dentro dessa parte que nós estamos trabalhando, a resposta correta é a letra D, porque ela tem essa pegada do propósito. Certinho? Vamos lá, trazendo mais parte de nossas tarefas. Vamos lá. O conector lógico if, né? E aqui ele traz, ó, ele traz aqui, ó, uma sugestão, né? Ó, se, ó, eu não faria isso, ó, não faria isso, e aí nós temos essa parte aqui, ó, I would not do that. Eu não faria isso, tá? Se, olha lá o if.
se, né? eu fosse você, né? E aí nós temos se I were you. Muito bem. Aqui eu tenho algumas observações. Para você que vai fazer Enem, tá? Vai treinar aí bastante, até o dia 13, é o primeiro dia de bateria da prova, eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Olha lá. Quando ele trabalha esse conectivo se, lembre de estudar a if clause. Nós temos várias aulas na plataforma, tá? No próprio YouTube, que você vai se deparar com essas sentenças condicionais. If clause. São chamadas também de conditional clause. Muito utilizado no gênero textual. Vamos lá. Pauta publicitária, textos reflexivos de autoajuda, muito utilizado em canções, poemas, citações, certo? Por quê? Porque essas orações condicionais, elas são subdivididas em zero condicional, primeiro condicional, segundo condicional e terceiro condicional. São estruturas que são interligadas por esse conector, e essas estruturas elas vão me trazer ideias de verdade universal, orientações, tá? Ações possíveis e verdadeiras, tá? Fatuais, ações imaginárias, olha aí, uma condicional imaginária, ó. Se eu não faria isso se eu fosse você. If I were you, vírgula, I would not do that. Se eu fosse você, não faria isso. Tá? Se você for revisar, você vai observar que aqui nós temos a presença do the second conditional. E a ideia que ela me remete é uma ideia do irreal, é uma ideia do imaginário, tá? É uma ideia do irreal, é uma ideia do imaginário, é uma ideia do hipotético. Então, o segundo condicional, ele trabalha com essa pegada. Ele vai ter o if, ele vai ter uma sentença no passado simples e a outra sentença vai estar no condicional com o would, tá? Dentro desse prognóstico, terminamos de ver, esse if, que significa se, ele vai me dar uma ideia de uma condição imaginária, uma condição de algo hipotético e real. Essa segunda parte, essa última parte que eu estou trazendo aqui para vocês, ela só pode ser alcançada por sabermos da estrutura utilizada lá no the second conditional. Ele vai ser feito com if mais uma sentença no simple past, correspondendo com outra no conditional. E é simples, que é aquele que vai empregar esse mocinho aí, tá? Quando essa estrutura aparece, e ela vai me trazer uma ideia de algo no campo do hipotético. Não esquece, é muito tranquilo de aparecer, de vir em nossas provas, em vestibulares. Mas aqui perguntou apenas pelo conector. O conector é o if. Esse if, ele dá uma ideia de uma condição. Portanto, resposta correta, letra C. If significa se e transmite uma ideia de condição.
I water you when you were sleeping. Bom, aqui nós temos um conector muito legalzinho também, né? Se você observar a tradução dele aí, ele vai dizer: eu observava você quando você, né? Eu observei você quando você estava dormindo, né? Eu estava olhando para você quando você estava dormindo. Olha o quando aqui, ó, quando, né, ó, você estava dormindo, ou seja, quando uma situação estava acontecendo, uma outra aconteceu. Então esse when, ele me dá essa ideia de marco temporal, né? Ele traz essa ideia de marco temporal, porque ele significa when, quando. Ele transmite essa ideia de marco temporal, né? Ó, when you came home, quando você chegou em casa, eu estava estudando matemática. Ou seja, uma situação aconteceu quando uma outra estava acontecendo. Esse conector aqui está me dando justamente essa ideia de tempo, tá? Então, quando você chegou em casa, né? Ó, olha lá, você chegou em casa, eu estava estudando matemática. Esse estava estudando é uma estrutura que, quando ela é empregada, o autor ele deseja que tenhamos a noção de que algo estava acontecendo em um dado momento no passado. E o nome dessa estrutura é o past progressivo, também chamado de past continuous. Today is a good day. Hoje é sempre um bom dia de nós falarmos sobre alguns itens. Vamos lá. Os pronomes indefinidos. É costume no Brasil nós utilizarmos e de forma muito, mas muito comum, né? Os pronomes indefinidos. Olha, eu tenho algo para te dizer. Me procura depois do trabalho. Se você é uma pessoa, né? Se você é uma pessoa que tem muito, mas muito curiosa, aí você vai dizer, não, conta agora. Para algumas pessoas, isso quando acontece, meu amigo, é sinonimia de estragar o dia daquela pessoa. Não, me conta logo. Não, depois eu te falo. Não, meu, ó, se tu me contar, eu vou zangar contigo. Por que que isso aconteceu? Porque a pessoa deixou de forma indefinida o que tem para ser falado. Né? A pessoa está aí, uma pessoa. Se você for uma pessoa ansiosa e alguém disser assim, eita, eu tenho uma coisa para te dizer, alguma coisa que eu vi acolá não vai ficar legal. Uma coisa. Ou me conta o que é. Não, nada não, olha aí. Indefinido. Eu estou indefinindo as situações. Bom, esses rapazes, eles são muito utilizados no dia a dia em textos das mais variadas formas, né? Então, quem são e o que é isso aí mesmo? O que é esse negócio de pronome indefinido? Então, você tem aqui os pronomes indefinidos, né? Como o próprio nome sugere, ele não faz referência a nenhuma pessoa, lugar ou coisa específica. Nós usamos esses pronomes quando estamos generalizando ou quando não estamos nos referindo a algo específico, tá? Algo de bom vai acontecer para você, Dene. Olha aí. Está dizendo que algo vai acontecer para você, meu diretor Iranzinho. Né? Olha aí,
Tá vendo? Algo eu não defini. Eu apenas estou autossugestionando, tá? Então, em termos de formação, nós temos essa família aí, senhores. O some, o any e o no. Essas famílias, elas são utilizadas em situações, não é? A deixar uma espécie de incógnita, né, Marivânia? Perfeitamente. Viu, Eliseu Martins? Pessoal lá de Guaribas, de Pajeú do Piauí, Queimada Nova, tá bom? Olha só, some and no. Isso aqui também vai mudar a tradução. Vai depender de onde ele vem. Certinho? Olha só, e eu ainda tenho every, né? Every. Quando estão relacionados com pessoas, os pronomes apresentam a terminação buddy ou one. Marca aí. Esses pronomes base aqui, quando eles estão relacionados com pessoa, ele vai ser terminado com buddy ou one. Quando você tem coisas, ou seja, não é pessoa, a terminação dele vai ser thing. E quando você faz menção a lugares, a terminação dele vai ser where. Como assim, professor? Vamos lá. Eu quero dizer algum lugar. Olha, hoje é sexta-feira, eu quero ir para algum lugar. Então eu vou dizer somewhere. Algum lugar. Eu vou dizer que alguém veio aqui te ver. Então eu vou dizer somebody ou someone. Alguém chegou para te ver. Alguém está à porta. Não é? Alguém. Eu agora quero falar, eu quero falar que ninguém, tá? Eu quero falar ninguém. Bom, aí eu preciso dizer que o ninguém pode ser o próprio anybody, pode ser o próprio anyone. Anyone. Vai depender se essas sentenças estão, por um exemplo, na negativa. É uma das formas, tá? Anything quer dizer nada. Eu posso dizer a palavra something, por um exemplo, ó. Something. Algo. Alguma coisa. Professor, mas espera lá. Como é que eu vou saber quem é quem? Some and no, ou everything, tudo. Everyone, todo mundo. Né? Everybody is on the table. Né? Todo mundo sobre a mesa, né? Everybody. Lembram disso? Né? Todo mundo, todos. Tá? Aí eu tenho muito bem essas situações envolvendo essas famílias aqui. Vamos lá. Exemplos. Sozinho, o termo some significa algum, alguns, alguma, algumas, uns, umas, algo, cerca, de, certo, certo, um pouco de, tá? Vai depender do sentido de como ele foi utilizado. For example, I prefer to forget some things that happened in the past. Qual seria a tradução dessa sentença? Prefiro to forget, esquecer, prefiro esquecer some, algumas coisas, things, né, algumas
coisas that, que happened, né? Aconteceram in the past, no passado. Eu sei que coisas são essas? Não. Então, eu estou falando de uma circunstância indefinida. Tudo bem? Some, algumas coisas, tá? Eu prefiro esquecer algumas coisas que aconteceram no passado. Olha o exemplo lá do some. O do you like some water? Aqui ele já muda de figura. Eu tenho aqui, por um exemplo, numa sentença interrogativa e vou traduzi-lo como um pouco de, ó. Um pouco de water, água. O do you like, essa partezinha aqui é você gostaria de, tá? Porque o verbo to like é o verbo gostar de. O do you like, né? O do you like some water? Você gostaria de um copo de água, um pouquinho de água? O do you like some tea? Você gostaria de um pouco de chá? Né? Ele é muito utilizado, senhores, mas muito utilizado em canções, né? Canções, poemas, tá? Muito utilizado, mas muito mesmo. Então vamos para o uso de some. Somebody, someone, something e somewhere. Nós já sabemos que quando eu tenho essas duas terminações, eu estou fazendo referência a pessoas. Quando eu tenho thing, eu estou fazendo referência a coisas. E quando eu tenho a terminação where, de somewhere, eu estou fazendo referência a o lugar. E essa tradução, ela vai mudar quando eu saio da afirmativa e vou, por um exemplo, para uma negativa, uma interrogativa. Então, some e seus compostos, olha aqui, coloque aí que o some e os seus compostos, eles são usados em frases afirmativas, mas nós observamos que tem uma exceção, que quando eu vou utilizar em frases interrogativas, significa dizer que eu quero repassar uma ideia. Qual é a ideia? Uma ideia. Eu quero repassar uma ideia, não é? De uma oferta, um oferecimento, quero ser polido. Some também pode ser usado em frases interrogativas. Olha aqui. Quando se trata de um oferecimento, tá? Ó. Quando você observar a presença dele numa interrogativa, ele está oferecendo ou pedindo, ou quando se espera uma resposta positiva. Tá? Quando se espera uma resposta positiva. Então, coloque aí no seu caderno que o some, normalmente ele vem em sentenças afirmativas e quando em interrogativas é porque ele tem um uso diferenciado. Né? Se trata de um oferecimento ou um pedido ou quando se espera uma resposta positiva. Né? Ou aceita só um pouquinho. Né? Tá vendo? É tipo essa insistência. Traduções que nós temos. Somebody, alguém. Né? Ó, somebody is missing. Está faltando alguém. Someone, alguém. Someone ate the last piece of pizza. Alguém comeu o último pedaço de pizza. A mesma tradução, não é? Você observa mais um do que o outro, vai só por conta das formalidades. Então, alguém comeu o pedaço de pizza. Regramento geral, sendo utilizado em uma sentença afirmativa. Something, né? Something ou somewhere.
something, nós vimos que são utilizados, não é, em frases interrogativas. Olha lá, não, professor. Em frases afirmativas. Perfeito. We are looking for something to eat. Nós estamos procurando algo para comer. Olha lá o something, algum tipo de alimento, né? Somewhere, em algum lugar. Somewhere in Brazil, em algum lugar no Brasil. Localiza aí. Ah, somewhere in Brazil, em algum lugar no Brasil. Somewhere in Teresina, em algum lugar em Teresina. Somewhere em Queimada Nova, em Pajeú, em Guaribas, em Eliseu Martins, em Belém, tá? Poderia ser qualquer uma dessas situações aí que terminamos de dizer. Mas ele vai estar fazendo referência a lugar. Em algum lugar. A família do N é uma família muito tradicional também. O pronome indefinido N, ele é utilizado em sentenças, né, orações interrogativas, assim como nas, olha só, então ele é utilizado tanto na sentença interrogativa quanto nas sentenças negativas. Tem aqui um detalhe que merece cuidado. Quando você vai falar de sentenças afirmativas, ele passa a ter a tradução de qualquer. Tá? Ele passa a ter a tradução de qualquer. Então tem que tomar muito cuidado, porque ele vai variando de música, de texto a texto. Então ele vai variando de acordo com essas exemplificações que eu coloquei aqui para você. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido aquela música Someone Like You. Someone Like You, né? Alguém como você, né? Alguém como você, tá? Anybody, né? Ou Everybody Hurts, para dizer Everybody Hurts, daquela canção, todo mundo magoa, todo mundo machuca alguém, tá? Então nós temos aqui anybody, anyone, anything, anywhere. Essas traduções elas vão mudar. Por um exemplo, eu posso trazer essa tradução de ninguém. Posso trazer, ó, a tradução de ninguém. Eu posso trazer a tradução do nada. Eu posso trazer a tradução de nenhum lugar. A pessoa já é aborrecida por natureza. Acorda numa sexta-feira, a pessoa, hoje minha filha quer ir para onde? Ela vai dizer, eu não quero ir para lugar nenhum. Anywhere. Para lugar nenhum. Entretanto, essas traduções aqui que eu terminei de colocar, elas são mais comuns em sentenças o quê? Negativas, tá? Em sentenças negativas. Contudo, se eu colocasse numa sentença afirmativa, eu tenho que tomar cuidado. Na afirmativa, ele passa a ter a tradução de qualquer ou de quaisquer. Tipo, eu vou dizer, por um exemplo, que it's Friday. É sexta-feira. I want, eu quero. I want to go, eu quero ir, olha só, para anywhere. Eu quero ir para qualquer lugar. Para home, exceto menos para casa. A pessoa está doida aqui para ir para o frevo, né? Para curtir, tá? Ó, I want to go anywhere. A pessoa que está querendo ir para qualquer lugar, but home, menos casa. Anywhere. Anywhere. Tá? Anywhere. Por que ela teve essa tradução de qualquer? Porque eu tenho a forma
afirmativa. Olha lá o exemplo de anywhere. E professor, então eu poderia dizer que anybody, anyone, numa afirmativa, poderia ser traduzido como qualquer pessoa. Exatamente. Anything, qualquer coisa. Quando a pessoa diz assim, o que é que você quer comer? Hã? A gente não diz assim, qualquer coisa. Pois bem, eu colocaria aí uma das amostras de anything. Então, nós saímos aí do uso de some, familiares, any, né, e familiares. Certinho? Muito bem. Bacana. Vamos adiante? Tem mais alguma família, professor? Antes de mais nada, os exemplos, né? Sozinho, o termo anything significa algum, alguns, nenhum, nenhuma, qualquer, quaisquer. Take any book you need. Pegue qualquer livro que você queira. Por quê? Porque está numa sentença afirmativa, tá? Está numa sentença afirmativa. Pegue qualquer livro que você queira. I don't have any money today. Eu não tenho nenhum dinheiro hoje. Olha aí. I don't have. Por que que ele significou nenhum aqui? Porque a sentença está na forma negativa. Ele passou a ter a tradução de nenhum. Do you have any talent for dance? Mas tu tem alguma vocação, algum talento para dançar? Por que que ficou com algum? Porque eu estou fazendo uso de uma forma interrogativa. Então foi o que a Marivânia, né? A Marivânia, ela disse ali, nessa música Someone Like You, né? Sentido subjetivo, eles são utilizados realmente, não é, num sentido muito figurado, eles podem sim exemplificarem esse sentido que você terminou de colocar. Mostrando aqui para vocês que ele vai mudar, vai depender, né, da sua linha de atuação. Olha lá. Can anybody help me with my homework? Ei, alguém pode me ajudar com o meu dever de casa? Viu lá o anybody? Alguém? Por conta da forma interrogativa. Anyone, no sentido de qualquer. I didn't know anyone at the party. Eu não conhecia ninguém na festa. Eu não conhecia ninguém. Olha, por que ficou ninguém? Por conta de ser negativo, tá? Eu não conhecia ninguém na festa. I did not hear anything. Eu não ouvia nada. Eu não ouvi nada, né? Eu não ouvi nada. Olha aqui, olha o não. Hear. Essa é a tradução de não ouvir. Não ouvi nada. Olha o anything. Por quê, hein? Porque eu tenho uma negativa com o auxiliar. Olha lá o auxiliar. Vocês vão ver que temos ocasiões onde eu não tenho uma negativa, perdão, com o auxiliar, mas eu tenho uma palavra negativa, tá? Então, I would go anywhere. Eu iria a qualquer lugar with you. Eu iria a qualquer lugar, ó. I would go, eu iria, tá? Anywhere, a qualquer lugar, anywhere, a qualquer lugar, anywhere, né? A qualquer lugar, with you, com você. Com você ou com vocês também pode ser. Com você. Por que que ele adquiriu essa tradução? Por quê? Porque está numa forma afirmativa.
tá? Tá numa forma afirmativa. Ele está numa forma afirmativa. Vamos verificar como é o nosso desafio. Eu vou dizer assim: você viu alguém? Você viu alguém lá? Como é que fica essa sentença? Você viu alguém lá? Uma das formas, né, de colocar isso. Eu quero dizer agora assim, ó. Ninguém, tá? Eu vou dizer aqui, ó. Você não viu ninguém lá. Qual seria duas formas assim de forma bem direta de escrever isso, bem ao pé da letra? Qual seria? Sem fazer uso aí, vamos lá, de vocábulos assim tão requintados. Vamos lá. Como é que eu poderia colocar essas duas sentenças assim em inglês? Quais seriam as duas formas? Eu tenho vários, gente. Ó, você viu alguém lá? Não é interrogativo? Did you see anybody there? Você viu alguém lá? Tá? Você não viu ninguém lá. Então, ó, you tem que ser negando, né? Por conta de não viu, verbo no passado. Então, ó, see anybody there. Olha aí, você não viu ninguém lá. Só mostrando para vocês que ela vai variar de acordo com o sentido predisposto na sentença. Se é uma afirmativa ou se é uma forma negativa, né? Negativa. Nós temos a família do know. Gente, até agora, nós estamos acompanhando aí, ó. Nós estamos acompanhando a presença dos pronomes indefinidos. Eles são muito usados assim, pois eles deixam uma pessoa, um lugar, um objeto nessa linha do que a Marivânia chamou ali de incógnita. Não é isso? Da indefinição. Muito utilizado em vários textos, né? Narrativos, tá? E aí nós temos, Marivânia, esse verbo é um verbo irregular. A terminaçãozinha dele ele é S-A-W, tá? Ele é S-A-W. Gente, no segundo momento da nossa aula, nós vamos falar sobre a família do know, né? Ele também muito utilizado no dia a dia. Canções, textos publicitários, mas é muito mesmo. E esses pronomes indefinidos, eles causam esse impacto na linha de entendimento, na linha da compreensão da sentença. Por isso que é muito important, é muito interesting, é muito interessante trabalhar com cada um desses pronomes e as suas respectivas famílias. Certinho? Marivânia, eu já volto para colocar a forma do passado desse verbo aí, que ele é um verbo irregular. É rapidão, não sai daí. Vamos para o segundo momento da nossa aula.